dos momentos touro do Lula. Será que o Lula fez alguma coisa boa? Vamos ver aqui. Júlia, eu vou começar aqui com você, então. O que você acha aí que foi um momento positivo do governo Lula nesse primeiro ano? O momento positivo do governo Lula, que o touro do governo Lula que eu vou dar aqui, Vini, já foi meu touro num programa passado, inclusive, que é a aprovação da reforma tributária, né? Não é algo que a gente possa colocar na conta do presidente Lula pessoalmente, diretamente, né? Mas a aprovação, promulgação da reforma aconteceu no governo dele, com apoio dele, né? E o ministro Fernando Haddad, ele fez, né, negociou ativamente com os parlamentares ao longo do ano, ele investiu no avanço, né, do texto no Congresso, né, até a sua aprovação final. Lembrando que o texto da PEC 45, que deu origem à emenda constitucional 132, que é a reforma, o texto da reforma tributária, ela é de 2019, né? Portanto, do governo anterior, mas é de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB. Então, é uma PEC que veio da própria Câmara dos Deputados, né? E que foi adiante até o final. Foi aprovada, finalmente, né? Foi aprovada pela Câmara, depois foi para o Senado, depois voltou para a Câmara. Tudo terminou e a promulgação aconteceu em dezembro, então foi todo esse primeiro ano de governo Lula discussão dessa reforma tributária. E é uma vitória histórica, né? Porque o Brasil discutia há mais de 30 anos reforma tributária. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar disso, né? Então, realmente, eu acho que está na mente dos brasileiros há muito tempo. E é uma reforma que, apesar de não ser considerada aí por especialistas, né, tributaristas e economistas como o ideal, ela é considerada uma reforma razoavelmente boa, porque ela tem aí ela abriu muitas exceções durante a tramitação no parlamento, mas a avaliação é de que ela deve sim simplificar o sistema tributário brasileiro, que era o objetivo principal, né? E contribuir aí para uma melhora na produtividade, um aumento no crescimento econômico no país, mas é claro, no longo prazo, né? Não é algo que vai ser imediato. Apenas lembrando, né? A reforma ela substitui 5 impostos sobre consumo por apenas um imposto dual, que é o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, e institui também a figura aí do imposto seletivo. Então, ela tem um potencial realmente para simplificar o sistema, diminuir um pouco aí a burocracia, mas é aquilo. Agora vem o outro desafio que a gente tem que ver como é que vai ser, né? Que é a regulamentação. Ela tem que... Agora precisa passar aí um monte de lei complementar aí para... Nem as alíquotas do IVA a gente sabe qual alíquota vai ser, né? A previsão é que ela fique em torno aí de 27%, que seria uma das mais altas do mundo. É a grande crítica de muitos críticos a essa reforma. Mas a questão fica mais transparente, essa questão de quanto se paga efetivamente de imposto. Então, agora a gente tem que ver, né, como é que vai ser essa regulamentação. E também a gente vai ter aí um período de transição longo entre os dois regimes, né, o novo e o antigo. Então, vão ser quase 10 anos aí que pode ocorrer bastante judicialização, enfim. Tem que ver aí o que vai rolar, porque pode ser um período de transição bem conturbado. Mas o primeiro passo já foi dado, né, que é a aprovação da reforma. Acho que foi um grande touro aí do governo e foi um grande touro econômico, né? Aqui, a gente falando para os investidores, né, eu acho que do ponto de vista do investidor foi um dos pontos altos do ano passado, pelo menos no cenário doméstico, foi a aprovação da reforma tributária. Eu vejo a tramitação e a aprovação da reforma tributária como uma jogada inteligente do governo, sabe? Em vez de mandar um projeto novo de reforma tributária que teria que passar por comissões, enfim, uma burocracia provavelmente estaria ainda discutindo e estaria talvez um projeto ainda mais desidratado, o governo foi lá e teve a humildade de, pô, esse assunto já está sendo discutido aqui, tem um projeto que não é meu, mas ele acabou pegando como dele, né, assim, então ele vai acabar levando, né, assim, vai entrar para a história como o governo que aprovou a reforma tributária. E não era um projeto original do governo Lula. Foi muito mais inteligente do que, por exemplo, na minha opinião, foi o governo Bolsonaro com a questão da reforma da Previdência.
havia um projeto ali praticamente pronto para ser votado no governo Temer, e o governo Bolsonaro jogou aquele projeto no lixo e começou outro. Ah, mas a reforma do Bolsonaro é melhor do que a do Temer? Assim, tecnicamente, sim. Mas o tempo que se perdeu nas discussões para aprovar essa reforma, talvez não tivesse valido a pena, sabe assim? Talvez fosse melhor a gente ter aprovado a reforma que já estava ali na boca do gol para ser votada no plenário no início do governo Bolsonaro. Então, eu entendo que foi uma jogada inteligente do governo ter aproveitado o projeto da reforma tributária que já estava em tramitação na Câmara. É claro, como você falou. O diabo mora sempre nos detalhes, tem uma série de pontos que são controversos, tem um fundo que vai compensar os estados, tem aqui essa questão da alíquota que ninguém sabe qual é, né? Assim, tá um pouco no escuro ainda, né? E o Brasil, assim, a gente sempre perde, né? Assim, a gente não perde uma oportunidade de perder oportunidades, mas, poxa, a gente estava falando aqui agora há pouco das comprinhas, da dificuldade que é entender quanto de imposto eu pago para fazer uma compra de uma roupa. Com a reforma tributária, a tendência, a perspectiva é de que isso melhore bastante. Acho que esse ganho de transparência realmente é algo que vai ajudar muito a economia nos próximos anos. Acho que é um legado que já fica. E o que me pareceu fundamental para aprovação também foi o fatiamento da reforma, de deixar para fazer a parte do consumo primeiro e depois lidar com uma questão mais espinhosa que vai ser renda e patrimônio. Isso daí vai... Se eles conseguirem aprovar uma reforma de renda e patrimônio, aí é para mitar mesmo, né? E ficou teoricamente para esse ano, mas o Haddad já andou falando que talvez nem para 2024, né? Que 2024 vai ser dedicado a regulamentar a reforma tributária e talvez a do imposto de renda fique ainda mais para frente. Uhum. Então, mas eu entendo que é algo correto, assim, o governo está jogando o jogo político, é assim que funciona. Se você quer ser muito ambicioso, se você quer fazer aquele projeto ideal, você acaba não conseguindo aprovar nada. Então, assim, a política é assim mesmo. A democracia é complicado, você tem que negociar, você tem que dar, às vezes, de um passo atrás para dar dois passos à frente. Então, eu entendo que o governo soube jogar bem, soube atuar bem nessa questão acho que, para mim, deu uma boa aula ali de condição política. Então, acho que essa também vai para conta do Lula, essa aprovação. E também é surpreendente isso ter acontecido depois de um momento de tanta polarização. Imaginava-se que houvesse dificuldade para passar uma PEC no Congresso, exige maioria de 2/3, né? 2/3. Né? Eu acho que com o ambiente polarizado que a gente tinha, isso realmente é um feito. E a reforma tributária, claro, né? Com muita negociação e muita desidratação, ela passou com boa folga, né? As votações foram folgadas. A favor ganhou aí com tranquilidade. Então, não foi um negócio, nossa, passou por um fio de cabelo. Então, assim, realmente... Mas eu acho que o Congresso também estava azeitado para fazer passar. Justamente porque já vinham rolando as discussões. Aí eu acho também que essa questão da polarização teve menos peso na questão da reforma tributária do que outras questões, talvez, que passem mais pelo executivo, né? Mas o governo não tem maioria no Congresso. Pois é. E esse Congresso é um Congresso que foi eleito nas eleições do ano passado. É um Congresso mais de direita, né? O governo Bolsonaro, né, os aliados do Bolsonaro conseguiram aumentar a sua influência dentro do parlamento. Então, eu vejo assim, como realmente em termos de tramitação política, para mim, assim, o governo gabaritou, sabe? Assim, se a reforma é boa ou se não é, a gente ainda vai se deparar, vai ser na prática que a gente vai descobrir, e também dependendo de como é que vai ser a regulamentação aí via leis complementares e tudo mais. Mas assim, do ponto de vista de tramitação, de saber jogar o jogo político, eu entendo que realmente foi realmente um ponto positivo do governo, sim.